Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede. Grato também pelos nossos pastores, pela confiança que tem nos direcionado, tem também nos abençoado. E somos muito gratos a Deus em fazer parte de uma igreja tão abençoada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, eu gostaria de iniciar a mensagem com este pensamento. A maior conquista da vida é estar em paz consigo. Aqueles que, de repente, gostariam de uma redundância a mais, diria, a maior conquista da vida é estar em paz consigo mesmo. Vai, está valendo. E é interessante, isso é tão verdadeiro, que o salmista Davi, lá no Salmo 4, no verso 8, ele já dizia, em paz eu deitarei e dormirei, porque somente Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Sabe, queridos, as pessoas às vezes imaginam que ter paz no coração, ter paz na sua vida, é ter dinheiro no bolso, é ter um bom emprego, é ter uma boa saúde, é poder fazer muitas viagens, é ter um bom nível de vida social, econômico. Tudo isso é bom e nós queremos. Por que não? Mas eu gostaria de lembrá-los que o Japão e a Suíça são um dos países mais desenvolvidos, são um dos países mais ricos. Porém, algo suja e macula esses dois países. Eles são campeões em suicídio. E isso nos mostra que a paz é algo totalmente interior. A paz não é algo que vem do homem. A paz é algo que vem somente de Deus. Por isso que quando nós lemos esse texto, quando nós nos deparamos com o salmista Davi dizendo, em paz me deitarei e dormirei. Por quê? Porque quando nós estamos com a nossa alma perturbada de algo que vem nos trazer ansiedade, problemas da vida, o estresse do dia a dia, isso não nos deixa bem para dormir. Então, nós pensando um pouco sobre isso, longe, é claro, de esgotar sobre este assunto, eu gostaria de ver com a igreja, nesta manhã, sobre este tema, perfeita paz. Você poderia dizer para o seu irmão, ao lado, que está ao seu lado, perfeita paz. Amém. Isso é algo didático. Algumas pessoas não concordam com isso, mas nós devemos seguir os procedimentos, os ensinos que nós temos na nossa igreja. E nossa igreja entende que isso é algo didático. Então, quando você fala para o seu irmão algo que algum pregador ou pastor está aqui pedindo para você falar, entenda isso. É algo didático. Amém? Amém. Glórias a Deus. Você poderia abrir Filipenses no capítulo 4. Nós vamos ler aqui 7 versículos. Capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4. Não importa o quanto que os homens tentem em fazer a paz. Nós vemos aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, querendo promover a paz mundial. Eles não vão conseguir, porque essa paz veio somente de Deus. Amém? Veremos o que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisas algumas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos o bom costume de chegar diante de um irmão e o cumprimentar com a paz do Senhor. Não é verdade? E quando nós dizemos a paz do Senhor, nós estamos profetizando, nós estamos abençoando a vida do nosso irmão e dizendo para ele, olha, que a paz de Deus, que a paz do Senhor te acompanhe por onde quer que você vá. Um certo jovem trabalhava com um senhor numa empresa e ambos eram cristãos. E aquele jovem sempre chegava para o Senhor e dizia assim, a paz do Senhor. E o Senhor passava por ele e falava assim, a paz, meu querido jovem. Outra hora, aquele senhor chegava de manhã e falava assim, a paz, jovem querido. E aquele jovem chegava e falava assim, a paz do Senhor. E aquele jovem foi ficando, peraí, tem alguma coisa de errado nisso? Eu falo a paz, ele fala a paz do Senhor, ele fala a paz. Eu falo a paz, ele fala a paz do Senhor. Ele foi um dia e chegou para aquele senhor e falou assim, por que quando você me cumprimenta, em vez de você dizer a paz do Senhor, você só fala a paz? Aquele senhor, olhando bem serenamente para aquele jovem, ele diz, existe outra paz que não venha do Senhor? Queridos, isso é tão verdadeiro, porque quando você vai lá para João, no capítulo 14, versículo 27, o próprio Jesus diz, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Mas tem uma coisa, eu não vos la dou como o mundo a dá. Esta paz, ela é proveniente somente de Deus. É uma paz que muda o nosso interior. É uma paz que muda nossa maneira de viver. E tão é verdadeiro que certa vez o nosso pastor Glaucio, ao nos ensinar aqui a respeito da paz do Senhor, ele falou que a paz do Senhor, ela vem da raiz hebraica, composta por duas palavras, aonde diz Shalom, que significa paz, e Adonai, que significa meu Senhor. Sabe, queridos, o mundo ele vai querer apresentar a paz através do dinheiro. O mundo vai querer apresentar uma paz a você através do futebol. O mundo vai querer apresentar uma paz a você através da televisão e de todos os encantos que ele pode colocar diante de você. Mas veja o que o apóstolo Paulo nos diz neste versículo 7 do texto de Filipenses 4, que nós acabamos de ler. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e a paz de Deus. Olha que coisa linda, magnífica, quando você lê nesta tradução, que é a tradução da nossa igreja. Ele diz que esta paz é algo tão espiritual, aonde a sua fonte está em Deus. E ele continua, que excede é algo que está acima, é algo que está num lugar que você pode não imaginar, que você possa alcançar, é algo que ultrapassa, como ele continua a dizer, o seu entendimento, é algo que você não pode raciocinar, imaginar, calcular. Esta paz de Deus é uma paz onde ela vai exceder as razões humanas. Esta é a paz de Deus. Esta paz de Deus é a perfeita paz que Jesus deixou para mim e para você. Olha que coisa linda. E então, pensando nisso, queridos, pensando em todo esse texto que nós lemos, do verso 4 ao verso 7, eu gostaria de ver com a igreja quatro passos
para nós construirmos esta paz que vem de Deus. E o primeiro passo é este: alegrando-se no Senhor. Queridos, olha o que o versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria é um estado de satisfação, de contentamento, de júbilo, de prazer. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta de Filipenses, há um consenso entre os teólogos que ele estava preso em uma prisão romana e que ele estava preso a 2 soldados romanos e que ele estava sofrendo maltratos, que ele estava sofrendo muitas, como se diz, estava apanhando, estava sofrendo naquela prisão pelo amor de Jesus. E Paulo poderia muito bem ter escrito aqui uma carta aos filipenses, aos irmãos de Filipos, se lamuriando. Ele poderia muito bem, diante da situação que ele estava vivendo, ter escrito uma carta aos irmãos de Filipenses, dizendo para eles: olha, tira o pé, porque essa coisa de servir ao Senhor é meio complicado. Vocês viram o tanto que eu tenho feito por amor ao Senhor? Vocês viram o tanto que nós fizemos ao abrir essa igreja aí em Filipos? E olha a condição que eu estou agora. Eu estou preso, estou aqui sofrendo, estou passando dificuldade. Mas, queridos, incrivelmente, Paulo não fez desta forma. Paulo, ele então começa a ditar palavras aos irmãos de Filipenses e dizer a eles: olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Algumas traduções diz regozijai-vos. Outra tradução diz continue sendo sempre alegre no Senhor. O que Paulo está querendo determinar nestas palavras, para mim e para você, independente das consequências que você esteja vivendo, independente das consequências que você está passando agora, ou que eu esteja passando, eu quero convidar você a continuar se alegrando no Senhor. Aleluia! Que coisa linda, coisa maravilhosa, quando nós vemos Paulo com esta confiança, mesmo passando por tamanhas dificuldades, convidando aquele povo a se alegrar no Senhor. Eu me lembrei que numa dessas quarta-feiras, o nosso pastor, pastor Toninho, ele fez uma exegese desse texto, do capítulo 4, do versículo 4. E nós fizemos algumas anotações de algo que o pastor Toninho falou. E eu consegui anotar isso. A alegria é uma marca dos filhos de Deus. E depois, mais à frente, o pastor diz assim: a alegria de nós é uma força motriz que nos impulsiona a continuar vivendo. E isso é tão verdadeiro que quando você vai lá para o livro de Neemias, você encontra lá no capítulo 8, Neemias falando com o povo a respeito da alegria do Senhor. Mas para a gente entender até como chegou a essa situação, o povo de Israel estava vendo uma cidade, Jerusalém, totalmente destruída. Eles não tinham lugar. E Deus então levanta Neemias para realizar coisas grandiosas no meio daquele povo. Grandiosas no meio daquele povo. E ele começa então a fazer, Deus levanta ali Neemias para estruturar tanto a cidade, como nação, como também o povo.
A estrutura física durou apenas 52 dias, que foi a construção dos muros. Porém, a construção espiritual do povo demorou muito. E quando você chega lá no capítulo 8 de Neemias, você vê o sacerdote Esdras chegando diante do povo, com ali os levitas, e eles começaram a ensinar para aqueles israelenses, para aquele povo de Israel, porque muitos deles haviam nascido no cativeiro, muitos deles não conheciam ainda sobre as leis do Senhor. E então agora, ali diante de toda aquela nação, Neemias começa a contar sobre as leis do Senhor, e conforme aquilo, a palavra do Senhor ia sendo transmitida, ia sendo confrontado com o pecado do povo, a Bíblia diz que o povo entrou em pranto, começaram a chorar. E aí quando você chega lá no versículo 10, você vê Neemias, agora ele falando para o povo assim: povo, faz uma coisa. Vão para suas casas. Vão comer. Fazem festa. Vou abrir um parênteses aqui. Tem muita gente que acha que a igreja fazer festa, que nem às vezes a gente tem unidos, a gente tem um tempo menor de culto, e às vezes a gente faz uma festa, ou às vezes tem a festa da roça, que isso não é do Senhor. A gente precisa ler um pouco a Bíblia, porque a Bíblia fala que o povo de Israel era um povo de festa. E quando a gente olha para cá, se você ler aí capítulo 8 e 10, você vê o próprio Neemias pedindo para o povo: vão para suas casas, comam bastante, encha a pança. É isso mesmo. E ele falou assim: olha, fazem festa, porque hoje está sendo consagrado ao Senhor. E aí, então, ele falou assim: não entristeçai o vosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, queridos, nós precisamos fazer festa, nós precisamos continuar vivendo, porque quem motiva-nos é a alegria do Senhor. E essa alegria do Senhor não vem de circunstâncias, essa alegria do Senhor vem do nosso Deus, e ela é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Essa alegria, ela não vem da terra, mas ela vem do céu. Essa alegria, ela não vem de homens, mas ela vem de Deus. Essa alegria, ela não vem de circunstâncias, mas ela emana do trono da graça de Deus para as nossas vidas. Mas às vezes a gente busca alegria em muitas outras coisas. Buscamos alegria no prazer carnal. Buscamos, às vezes, alegria no futebol. Não tem nada errado de buscar no futebol. Depende de como você está fazendo. Às vezes, nós buscamos a alegria somente ou diretamente de algo que vai nos fazer feliz momentaneamente. Porém, a alegria do Senhor é algo que invade o nosso ser. Essa alegria do Senhor, ela transborda o nosso ser. Essa alegria do Senhor nos faz viver. E conforme nós vemos aqui, nessa palavra que o pastor Toninho diz, ela nos impulsiona a continuar vivendo. Esta é a alegria do Senhor. Então veja, queridos, existe uma promessa muito grande, muito linda para mim e para você. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas Deus conhece. E eu quero te convidar a não ficar colocando a sua alegria na circunstância que você está passando, mas colocar a sua alegria em Deus, confiando nele, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? O segundo passo, sendo amável e paciente. Olha o verso 5 e o verso 6, a primeira parte do 6. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Queridos, algumas traduções, aí no verso 5, onde diz assim, ó, seja a vossa moderação, algumas traduções diz, sejam amáveis. Algumas traduções, ela nos leva
a entendermos que, dependendo da situação, nós não vamos descontar no outro o que nós estamos passando. Vocês já viram aquelas pessoas, algumas pessoas costumam assim dizer, essa pessoa ela é 8 ou 80. Vocês já viram isso? O que ela está dizendo? O que você diz quando a pessoa ela é 8 ou 80? Ou ela ama, ou ela odeia. Não tem meio termo. Se você está de bem com ela, ela te trata muito bem. Se, de repente, ela ouve, nem você falou, ou, de repente, você está olhando e não a viu, passou, pronto, já te odeia. Quando você olha para esse texto, é interessante a gente também entender um pouco desse contexto, porque na igreja de Filipos, havia um certo pessoal que se achavam. Existia um certo pessoal que se achava melhor que todo mundo. A famosa panelinha. E aí, ele ficava separado dos outros. Era só o grupinho. E quando ele olhava para outro tipo de grupo, eles não aceitavam. Então, eles começavam, às vezes, a julgar os outros pelos atos que os outros faziam, às vezes nem por erros, por determinadas situações que as pessoas estavam passando. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele escreve, gente, sejam amáveis, sejam moderados em todas as situações. E aí ele continua falando sobre isso, e ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa algumas. Em algumas traduções, substitui por não andeis inquietos ou não andeis preocupados. O que Paulo está querendo dizer aí? Paulo está querendo dizer assim, gente, vamos ser pacientes. Vamos ter paciência. E é tão interessante isso, gente. Se a gente for pensar na paciência, isso não é algo fácil. Mas a Bíblia fala, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que ela faz parte do fruto do Espírito, e lá ela fala sobre a longanimidade, e o nosso pastor Toninho até fala, pavio longo, né? Pavio longo, fala da longanimidade. O que é a longanimidade? É a paciência, não é verdade? Então, isso não é fácil. A gente só consegue a paciência buscando em Deus. Porque ela faz parte do fruto do Espírito. Às vezes nós podemos até tentar, mas esta paciência que o apóstolo Paulo está falando, não andeis ansiosos, não andeis inquietos, isso daí, essa paciência, o antônimo dessa situação adversa, a paciência aqui, ele está falando, devemos buscar em Deus, devemos esperar em Deus. E é tão interessante, eu gostaria de pedir para você que tem a sua Bíblia aí, abrir no livro de Tiago, no capítulo 5, temos mais 4 versículos aqui que eu gostaria de compartilhar com você, porque Tiago ele nos mostra como nós nos mantermos amáveis e pacientes diante de situações adversas. Tiago, capítulo 5, e versículo 7 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. 8. Sendo vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, vamos ser amáveis, né? Para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes.
Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Quantas vezes nós dizemos, até quando, Senhor? Dizemos ou não dizemos? Quantas vezes? Talvez porque você está passando uma luta. Talvez porque você está passando um processo de desemprego. Talvez porque você está passando uma enfermidade na sua casa. Talvez porque você esteja passando ali por algo que você tanto pediu ao Senhor, e Deus o permitiu que agora você estivesse passando por isso. E aí você chega e fala, Senhor, até quando? Quantas vezes o salmista Davi não fez isso? Mas quando nós vamos lá para o Salmo 40, Salmo de número 40, no verso 1, o salmista fala, esperei confiantemente pelo Senhor. Outras traduções diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Queridos, é algo tão lindo quando nós conseguimos entender o que Tiago está falando aqui no capítulo 5, e quando nós também entendemos o que Davi declara neste Salmo 40, principalmente nesses primeiros versos. Por quê? Porque o tempo de espera, a paciência, né? Como podemos dizer, a paciência ela está diretamente ligada, não somente com o tempo de espera, mas a paciência ela está ligada muito mais na confiança que você tem com Deus. Haverá momentos que nós receberemos uma palavra profética, e isso não vai se cumprir da noite para o dia. Quando nós olhamos para o salmista Davi, nós vemos como que as coisas aconteceram na vida dele. Quando você vai lá para o capítulo 13 de 1 Samuel, você vê Deus falando com Samuel a respeito de Saul, e ele já não aguentava mais as coisas erradas que o rei Saul estava fazendo, e ele cobra de Samuel, até quando você vai permitir isso? E aí chega um momento em que então o profeta Samuel vai confrontar Saul, e quando ele chega diante de Saul, ele fala assim, Saul, acabou. Acabou. O Senhor já tem preparado outro rei para Israel. E um homem segundo o seu coração. Mas você acha que isso aconteceu no outro dia? Numa primeira ocasião, o profeta Samuel vai ali na casa de Davi, e ali diante de seus familiares, de seu pai, de seus irmãos, ele entrega uma palavra profética para Davi e diz, Deus está, neste momento, te ungindo como rei sobre Israel. Mas isso aí demorou. Não foi no outro dia que ele também já se tornou rei. Alguns estudiosos dizem 10 anos, outros dizem 13 anos. O certo é que passaram-se tempos, e em uma segunda ocasião, Davi agora ele é ordenado diante da sua tribo, diante da tribo de Judá, como rei. E aí passam-se 7 anos, até que ele é reconhecido e é exaltado como rei de Israel. Alguns dizem 15, outros dizem 18, 20 anos. Não importa aqui o tempo. O que importa aqui é justamente o que Tiago fala aqui, ó. Eis que temos por felizes os que
perseveraram firmes. Perseverar, irmãos. Isso exige paciência. E paciência nós precisamos buscar no Senhor, porque não é fácil. Não é fácil. Quando a gente vê uma situação dessa, a gente começa a falar, Senhor, mas o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. Mas até agora nada, Senhor. Paciência. O Senhor está mudando, o Senhor está fazendo alguma coisa ali na tua vida. E Tiago fala muito sobre isso, né? O Senhor está moldando a nossa maneira de ser. Nós estamos sendo tratados. E foi isso que aconteceu ali com Davi. E muitas vezes o cumprimento dessas profecias, muitas vezes o cumprimento daquilo que o Senhor tem para a sua vida, não vai ser amanhã, vai ter um tempo de espera, porque Deus quer trabalhar na sua vida. Mas quando você olha lá para Jeremias, no capítulo 29 e no verso 11, você vê Deus falando através desse profeta, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Paciência, paciência, sejam amáveis na tribulação, na dificuldade. Seja amável, seja paciente. Persista até o fim, porque a vitória já está a caminho. Glória a Deus. O terceiro passo que nós encontramos nesse texto é buscando a Deus. E a parte B do versículo 6 diz, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Tem uma frase que a gente ouve muito dizer, que fala a respeito de que a oração é a chave da vitória. A gente ouve muito dizer sobre isso. E quando a gente lê essa parte B do verso 6, nós vemos aqui Paulo aconselhando-nos a buscar a Deus. Nós vemos Paulo aqui, ele chamando, convocando os filipenses a estar em oração, quando a ansiedade, quando os problemas, quando as dificuldades chegarem na sua vida. Ou seja, Paulo está falando, tire o foco dos seus problemas, das suas dificuldades, e coloque na mão do Senhor. Só que ele dá aqui, ele nos dá uma direção, ele nos indica, e ele diz assim, com orações de súplica. Nós devemos sim fazer orações de súplica a Deus e colocar diante de Deus todos os nossos problemas, todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que está trazendo desconforto na nossa alma, no nosso coração. Devemos sim fazer, mas ele diz, não é só isso, mas também com orações, com ações de graças. O que ele está querendo dizer com isso? Davi fazia muito isso. Quantas vezes nós vemos Davi, ele estava ali se lamuriando, de repente ele começa a orar, e aí ele começa a lembrar dos feitos do Senhor. E aí, conforme ele vai lembrando dos feitos do Senhor, ele vai falando, como o Senhor fez em tal tempo. O que é isso? Você começa a exaltar a Deus. Pastor Glaucio disse hoje aqui, há pouco, ele fez, mas ele faz. Quando você começa a orar em ações de graça, quando você começa a orar demonstrando a Deus a sua grandeza, eu quero dizer uma coisa para vocês. O coração de Deus se derrete
Porque vendo a dificuldade que você está passando, você está exaltando o nome de Deus. E você está dizendo o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é misericordioso, o quanto a grandeza dEle é real na sua vida, o porquê que você está vivo. E quando você começa a engrandecer o nome do Senhor, e quando você começa a exaltar a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela chega na tua vida. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja vivendo essa triste realidade, mas eu quero também te convidar a entregar todos os teus problemas e ansiedades na mão do Senhor. E também exaltar o nome dEle pelos grandes feitos que Ele tem feito na sua vida e pelos feitos que Ele já fez e estão registrados na sua palavra. E o quarto e último passo, mantendo a guarda. Filipenses capítulo 4, parte 7. Eu vou pegar a parte B. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A palavra coração aqui empregada, a palavra coração, ela está querendo dizer da nossa alma, ou seja, de nós, da nossa pessoa, de nós seres humanos. E a palavra aqui pensamento está nos falando das nossas emoções, da nossa mente. Só que antes disso ele diz assim, guardará os nossos corações e mente. Queridos, a palavra guardar, nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. E quando você vai lá buscar no grego a palavra guardar, ela tem uma tradução a respeito de sentido de manter sob custódia, ou seja, manter a guarda. Então, quando nós lemos ali esse texto e diz, guardará, o Senhor, Ele manterá como se fosse uma guarnição, não é assim que é o exército? Faz aquela guarnição, né? Então, o Senhor guardará ali, os nossos corações, a paz, guardará os nossos corações, a nossa vida e a nossa mente. Mas como que vai guardar? E o apóstolo Paulo continua, em Cristo Jesus. Então, esta paz, em Cristo Jesus, ela vai nos guardar das situações que venham a trazer maiores desconfortos na nossa vida. Vejam, nós passaremos por tribulações, nós passaremos por dificuldade, mas quando o salmista, o profeta do Senhor, o homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele aqui está falando, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso ele está demonstrando que o meu e o seu relacionamento com Deus vai criar uma guarnição, vai criar uma proteção. E o Senhor vai levar cativo diante dele os nossos problemas. Então ele quer dizer isso, ele quer demonstrar que quando nós colocamos todas as nossas ansiedades em Deus, então o Senhor, através desta paz que Ele nos dá, vai nos guardar, vai nos proteger, para que nós possamos continuar firme, prosseguindo a jornada que está proposta para nós. Sabe, queridos, eu gostaria que você guardasse esse texto de Isaías, capítulo 26 e verso 3. Porque é por isso que nós precisamos guardar no lugar certo a nossa mente e o nosso coração. Tem pessoas que guardam o seu coração no dinheiro. Tem pessoas que guardam o seu coração nas circunstâncias. Tem pessoas que guardam o seu coração e a sua mente nos seus problemas. Mas nós devemos guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E aí Isaías nos traz uma revelação linda da palavra de Deus. Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiança, igreja. Precisamos guardar no lugar certo. Precisamos guardar no lugar certo. Aonde é que você está guardando a sua mente? Aonde é que você está guardando o seu coração? Aonde é? Será que você está guardando em lugar errado? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, guarde no lugar certo, em Cristo Jesus. E aí Isaías já havia profetizado isso. Olha, se você guardar no lugar certo, então tu conservarás, Senhor, em perfeita paz. Que paz é essa? É a perfeita paz. É a paz que vem de Deus. Então Ele vai nos conservar, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por situações adversas. Ele vai nos conservar em perfeita paz, porque o nosso propósito está na confiança no Senhor. Glória a Deus. Sabe, queridos, essa semana eu viajei no domingo de manhã. Eu não vim à igreja no domingo. E viajei para o Rio Grande do Sul, a gente foi de carro, fomos de dublô, fomos com o carro lotado, tivemos que tirar até os bancos de passageiro. Levamos vários equipamentos para distribuir lá. Foi eu e um amigo meu de trabalho. E na segunda-feira, quando eu conversava com minha esposa, ela me falou a respeito de um sonho e aquilo me deixou muito perturbado. E eu depois conversei com a pastora Elza por WhatsApp. Ela me deu alguns conselhos. Mas mesmo assim, aquilo ficava apertando o dia todo. Foi muito difícil trabalhar na segunda-feira. Estava a 1.250 quilômetros de distância. Estava na Serra Gaúcha, na cidade de Veranópolis, uma cidade que é conhecida como a cidade dos velhinhos. Os irmãos ali que já moraram no sul sabem disso, né? A cidade dos velhinhos, a cidade da longevidade. E quando eu cheguei na onde estava hospedado, eu abri a palavra do Senhor no Salmo 91. E ali comecei de joelho a orar e falar com o Senhor. E orava e falava com o Senhor. E quase não conseguia expressar o meu sentimento. E de repente, uma paz invadiu ali, aquele lugar, o meu coração. E conforme eu lia de novo o Salmo 91, eu pude entender que lutas, problemas, dificuldades vão vir para os filhos de Deus, assim como vem o sol e a chuva para todos. Vão vir. Mas, queridos, somente vai descansar à sombra do Onipotente aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Somente em Deus podemos nos esconder, porque Ele nos vai levar em paz. Amém? Muitas vezes nós preferimos pensar nos negócios, nos prazeres, nas notícias do dia a dia, na política, na escola, ao invés de pensar no Senhor. Mas essa é uma promessa maravilhosa, é uma promessa fantástica da palavra de Deus. Então guarde o seu coração, guarde a sua mente em Cristo Jesus, porque a confiança vem dele. Eu quero finalizar dizendo, somente um relacionamento com o autor da paz, que é evidenciado por uma vida de busca da alegria do Senhor, de amor e paciência, de relacionamento com Deus e da guarda do coração e da mente em Jesus, será possível, mesmo em meio às dificuldades, ter a perfeita paz. Uma paz
que o mundo não entende, uma paz que o mundo procura, mas não vai encontrar, porque essa paz nós só encontramos em Jesus Cristo. Mas Deus, Ele vai conservar em perfeita paz aqueles cujo propósito é firme e confia nele. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Amém.